Quando a gente fala de inspiração, basicamente o que a gente está avaliando é a amplitude dos campos pulmonares. Quando a gente está avaliando a amplitude dos campos pulmonares, precisa de ter um dado quantitativo para você fazer isso. Você precisa contar os arcos costais. Só que para contar os arcos costais, você precisa saber identificar os arcos costais. Então não é um passo simples, é um passo que depende de outros passos. Você pode aí responder de bate-pronto, igual na época da faculdade, ia fazer prova de residência, tinha tudo muito decorado, né? O cara falava, pum! Você sempre tinha a resposta na ponta da língua, mas às vezes colocava a radiografia com tudo aquilo que você estava falando, e eu, pelo menos, muitas vezes me enrolava. Então, vamos lá. Arco costal. Aqui tem um baita de um esquemaço que a gente fez no Radiopost para ajudar a galera a contar. O que é que você precisa saber de arco costal? Segmento anterior, segmento posterior. Segmento anterior. Segmento anterior tem uma parte de cartilagem. Lembra lá do cadáver? Lembra lá dos esquemas? Eu tinha na minha época o Atlas do Netter. A galera comprava muito Sobota. Eu achava o Netter bem melhor, assim. Eu gostava muito das ilustrações. São ilustrações fantásticas. Até hoje eu tenho aquele livro. Lembro até quanto eu paguei por ele na época da faculdade, que já tem... Eu entrei na faculdade no ano 2000. Alguns de vocês, eventualmente, estavam nascendo nessa época, né? Arcos posteriores estão aqui em azul, arcos anteriores estão aqui em laranja. Os arcos anteriores, eles têm um segmento de cartilagem que vai conectá-los ou a cartilagem, que a cartilagem vai juntar com o externo depois, ou vão conectar diretamente a cartilagem no externo. Então, a cartilagem ela é menos densa do que o osso. Lógico, né? O osso tem cálcio. Então faz sentido que a cartilagem seja menos densa. Então na parte anterior dos arcos, você não vai conseguir geralmente ver o arco chegando aqui no externo. Então provavelmente você vai achar mais fácil contar o quê? Os arcos posteriores. Mas não para por aí. Porque você pode ter confusão na hora de começar. E para começar você tem que estar presente para o seguinte fato. O primeiro arco ele é mais em pé, ele é mais vertical. Olha ele aqui, ó. Sai lá de trás e cruza para anterior. Então o pedaço posterior é esse pedacinho. Então aqui, ó, logo na sequência, você tem outro arco, o segundo. Logo na sequência, você tem outro arco, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Quando você começa a ter pelo menos 9 arcos costais posteriores, a inspiração tá boa, tá? Aqui você tem mais. Aqui você tem mais. Tá ótimo. Agora, vamos seguir um arco inteiro para você entender uma coisa. Ó, esse é o terceiro, ok? Ó, vou seguir o terceiro, o trajeto dele todo. O que a gente aprende disso aqui? O segmento anterior do arco, ele tá mais caudal, né? O arco, então ele não fica nesse mesmo eixo. Ele fica assim, ó. Você já tinha parado para pensar nisso? Quando você olhar de novo para uma ilustração no Atlas, você vai entender e nunca mais vai esquecer. São coisas que você precisa sedimentar. Lembra quando a gente fala de anatomia normal? Você precisa entender isso. Você precisa entender que quando o paciente é mais longilíneo, quando o paciente vai tendo algumas patologias, esse arco ele pode mudar, rodar. O envelhecimento já faz alterações na caixa torácica. Se você tem dificuldade para fazer essa conta, para contar esses arcos costais em PA, ou seja, nessa posição, uma dica que eu posso te dar é fazer o quê? Coloca o exame de lado. Olha como os arcos, os segmentos posteriores, eles saltam no seu olho. Muitas vezes a gente ainda usa esse recurso quando está procurando o quê? Fratura. Porque por uma ilusão de ótica fica mais fácil para você identificar os segmentos posteriores do arco nessa posição aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo como fica mais fácil? Olha aqui e olha aqui. Depois que você tiver treino, você vai usar essa estratégia. Mas se você estiver começando e acha difícil,
Usa essa estratégia. Isso pode te ajudar. Me ajudou, então é bem provável que vai te ajudar se você estiver começando.